Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que você deve saber sobre o pós-parto. Vem comigo! Primeira coisa que eu tive no meu pós-parto, e talvez você tenha, você que tá vendo esse vídeo, seja melasma. Durante a minha gestação eu não tive. Depois que o Davi nasceu, no mesmo dia, ele nasceu na sexta, no mesmo dia à noite, quando eu olhei no espelho, eu estava com melasma aqui na bochecha, né? Eu achei aquilo estranho, mas eu entendi que era realmente porque eu tinha acabado de ter neném e eu optei por observar para ver se ia diminuir ou se ia aumentar. Hoje eu ainda tenho melasma, tá clareando, não tá tão forte como tava logo depois que o Davi nasceu, mas eu ainda tenho vestígio. Outra coisa que eu tive e que depois eu fiquei sabendo que é super comum ter, é depois que o neném nasce a barriga fica escura, porque tem uma descarga muito grande de hormônio, tanto para fazer ele nascer, quanto depois para a amamentação. Então, a minha barriga ficou bem escura depois que o Davi nasceu. Com o tempo também, a intenção é observar e ela vai clareando, vai saindo o escuro da barriga, viu? Eu tive laceração de segundo grau. A laceração ela é dividida em 4 graus. A minha foi de segundo, então teve um cortezinho que precisou ser costurado. Eu perguntei para a médica quantos pontos eu levei. Ela falou que foi em torno de 5 a 7 pontos. Ela não quis me falar a quantidade exata de pontos. Mas isso eu sabia que poderia acontecer. Agora, o que ninguém me contou é como eu deveria higienizar essa região, porque a gente não consegue ver. Enquanto a gente tá no hospital, as enfermeiras dão medicamento pra gente, então é muito difícil sentir dor. Quando a gente chega em casa, é que começa a sentir as dores do pós-parto. E eu não sabia se eu estava limpando da forma correta. Eu fui instruída a não passar papel, a jogar um jato de água todas as vezes que eu fosse ao banheiro. Então, olha o que eu fazia. Eu fazia xixi, ardia muito, porque o ácido do xixi passa ali naquele corte, e depois eu jogava água. Acabou que com o tempo eu não queria mais fazer xixi, porque todas as vezes que eu ia era muito dolorido. E depois eu fiquei sabendo que é para jogar água na hora que você está fazendo xixi para diluir aquele ácido. Então eu fiquei todo o tempo sofrendo, chorando para ir no banheiro. E depois, quando o ponto já estava caindo, que eu fiquei sabendo que enquanto eu estava fazendo xixi, era para eu ir jogando a água para poder diluir aquele ácido. Se eu soubesse disso antes, gente, teria evitado uma dor tremenda, assim, vocês não têm noção. Lá na maternidade, eles me deram esse remédio para poder passar de 8 em 8 horas, que dava uma anestesiada um pouquinho na dor. Muito bom, indico. Como vocês sabem, o meu parto foi um parto normal, mas independente se é normal ou se é uma cesárea, a gente fica um período sangrando, que é o tempo que o corpo vai limpando aquela gestação, né? Pode durar até 30 dias. E, no meu caso, eu sangrei por 30 dias. E a gente sente cólica, porque o útero tá voltando também para o seu tamanho original. Então, além de sentir a dor da cicatrização, que pode ser pela barriga ou não, tem a dor também da cólica, que é os órgãos voltando pro lugar, né? Pensa, demorou 9 meses pro seu útero dilatar, para os seus órgãos se aconchegarem em algum lugar, e agora de um dia pro outro eles precisam se reorganizar.
Então, causa um desconforto, cólica. Descida do leite. Gente, se eu soubesse disso, teria evitado eu ter uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido em toda a minha vida. Primeiro que é uma expressão curiosa, eu não sei de onde o leite está descendo, mas ele vem. Leva-se até 72 horas para o seu corpo entender que você pariu e que ele precisa amamentar agora o bebezinho com água e com outras substâncias além da gordura que você vem amamentando ele desde que ele nasceu. Só que o seu corpo ele não sabe quantos filhos você teve. Então, para não mandar pouco leite e você não conseguir alimentar, ele acaba mandando muito leite. Porque se você tiver tido 2, 3, 4 bebês, para que você consiga alimentá-los. Então, quando o leite vem, ele vem numa quantidade muito grande, o seu seio fica vermelho, fica inchado, fica doendo, fica quente. E eu tinha muito medo do meu leite empedrar. E quando vem, ele fica duro. Então, na minha cabeça, meu leite já estava empedrado. Eu fiquei desesperada. A pressão caiu. Aí falavam, não pode tomar banho de água quente, porque a água quente estimula a produção de leite. E eu já tava com muito leite. Só que tava um frio. Tava muito frio. Então, eu tentava tomar banho de uma forma que a água quente não caísse no meu seio para não estimular a produção e tentava tirar, ordenhar ali na hora do banho o leite. Uma dica: tenham bombinha para extrair o leite. Por mais que você não tenha uma super produção de leite, não vá tirar leite para oferecer para o seu filho de outra forma. Tenha a bombinha. Eu não tive, porque falavam talvez eu nem fosse ter leite, não escutem isso também. Mas eu não tinha bombinha. E como tem muito leite, se você oferta para o bebê dessa forma, pega no seio de forma correta, escorrega. Então, você precisa fazer a massagem no seio, extrair um pouco do leite e depois amamentar, tá? Então, com relação à amamentação, é assim que acontece, mas ninguém nunca tinha dito, só ficavam me perguntando se o leite tinha descido. E eu não sabia nem falar se tinha descido ou se não tinha. Gente, é isso. Privação de sono. O que acontece? O bebezinho dorme? Dorme. O Davi, ele acordava de 3 em 3 horas para comer, tanto de dia quanto de noite. A mãe dorme? Não dorme. Por quê? Eu ficava com medo dele engasgar. Ele tem aqueles espasmos, né? Que ele ainda acha que tá dentro da barriga, então se mexe assim. E aquilo me assustava, então eu não conseguia dormir por ele fazer esses movimentos. Ele se mexe, resmunga muito, o Davi sempre resmungou muito quando estava dormindo, então também eu não dormia. Então todas as vezes que ele estava dormindo, eu estava acordada. Todas as vezes que ele estava acordado, eu estava acordada. Então a gente tem uma privação de sono assim gigantesca. E não adiantava ninguém falar assim pra mim, olha, ele tá bem, dorme. Se eu estivesse no mesmo quarto que ele, eu não conseguia dormir. Então eu pedia para levarem ele para sala, para algum outro lugar quando ele estava dormindo, para que eu conseguisse dormir. Porque se eu estivesse ali junto com ele, toda hora eu ficava olhando, toda hora eu ficava preocupada, então eu não conseguia descansar. Rede de apoio. Tenham rede de apoio. É só isso que eu posso falar. Não, brincadeira. Eu não queria ter rede de apoio, sendo muito sincera, porque eu achava que eu era autossuficiente, sabe? Que eu ia dar conta de cuidar do meu filho, que eu ia dar conta de fazer as coisas, não era a primeira vez que eu ia cuidar de criança, que ia ficar tudo bem. E com o passar do tempo, eu decidi, vou ficar esses 7 primeiros dias lá na minha mãe, não queria ficar na casa de ninguém, mas vou ficar lá na minha mãe. Minha mãe vai trabalhar, mas a minha irmã tá lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque
Ninguém vai cuidar do seu filho melhor do que você, isso é fato. Mas você precisa de alguém para cuidar de você. Você não consegue fazer tudo. Você não é a super heroína. Só de ter alguém para esvaziar a banheira depois que você der banho no neném, fazer a sua comida, te ajudar a lavar roupa, ficar com o neném para você conseguir descansar, que no meu caso eu não conseguia, se ele estava perto. Então, só de ter pessoas em que você confia, que faça isso com você, te deixa mais tranquila, sabe? Então, tenham rede de apoio. Eu fiquei 15 dias na casa da minha mãe, depois eu vim para minha casa, a minha cunhada ficou 7 dias aqui comigo, depois minha irmã ficou mais 7 dias comigo, totalizando 30 dias. O Davi fez um mês num domingo, na segunda-feira eu já fiquei sozinho com ele. Fiquei super nervosa, mas eu consegui fazer depois de ter tido uma rede de apoio que me deixou bem tranquila, assim, eu já sabia a rotina, então eu já sabia o que eu precisava fazer para ficar bem. Então foi muito importante ter uma rede de apoio. Gente, então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o pós-parto. Sei que muita coisa vocês já sabiam, mas outras coisas eu achei importante trazer porque eu não sabia e eu tenho certeza que se eu soubesse, eu teria levado de uma forma mais leve, sabe? Eu teria ficado um pouco mais tranquila. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que vai ter o seu bebezinho daqui a pouco. E tente levar as coisas de uma forma mais leve, mais tranquila, tendo uma rede de apoio. Se preparem não só para o parto, se preparem para o que vem depois também. Porque é uma coisa atrás da outra e depois você não tem tempo para ficar se preparando. E se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo compartilhando com vocês as minhas experiências e abrindo portas para que vocês consigam pesquisar cada vez mais e focar naquilo que traz mais segurança nesse momento, tá bom? Beijos e até a próxima!